Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 16. Assim diz a palavra de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que Tu perdoes os nossos pecados e nos ilumines agora mediante a exposição da Tua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender o significado deste texto e aplicá-lo às nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Conhecer é uma necessidade humana. As pessoas têm o desejo inerente de buscar o conhecimento, de conhecer o mundo a que pertence. E essa curiosidade intelectual é o que tem impulsionado a humanidade a evoluir. E nós percebemos vários aspectos úteis na aquisição do conhecimento ao longo da história. Há muitos séculos, o ser humano vivia no máximo 40, 50 anos. As pessoas, em geral, morriam cedo. Por quê? Porque eram vítimas das doenças, eram vítimas das más condições de vida, principalmente as más condições sanitárias. E, ao longo da história, graças ao conhecimento, foram descobertas novas técnicas, por exemplo, na medicina, na área da saúde, e foram descobertos os antibióticos, foram descobertas novas drogas, e hoje o ser humano vive, muitas vezes, até os 80, 90, 100 anos, em algumas regiões do mundo, até passa disso, graças à aquisição do conhecimento. Antigamente, só as elites tinham acesso à educação, à cultura, às posses financeiras,
a imensa maioria da humanidade vivia na mais absoluta pobreza. Hoje a realidade é diferente. Hoje a desigualdade social, embora exista, já diminuiu consideravelmente em relação a 1000 anos atrás. Então, graças ao conhecimento, a humanidade superou vários obstáculos. Mas, infelizmente, nem sempre o conhecimento se acompanha de sabedoria de vida. E aqui o apóstolo Paulo traz um contraste muito interessante, porque Paulo vivia no século I, em que a cultura grega dominava o mundo. E Paulo era de uma cultura judaica. E sabedoria para os judeus tinha um significado muito diferente daquele que os gregos tinham. Para os gregos, para os romanos, sabedoria era uma coisa. Para os judeus, sabedoria era algo muito diferente. E Paulo vivia numa época em que a sociedade, muito influenciada pela cultura greco-romana, buscava muito a sabedoria nos moldes da cultura grega. O que era sabedoria para os judeus? Baseados na Torá, baseados no Antigo Testamento, para os judeus, sabedoria significava viver a vida de uma maneira construtiva. Viver a vida de uma maneira inteligente. E para que isso seja possível, para que seja possível viver de uma maneira construtiva, saudável, para o judeu, a sabedoria consistia principalmente em se relacionar com Deus de uma maneira intensa. Porque somente o relacionamento com Deus é que pode produzir uma vida saudável. E o que era sabedoria para os gregos e romanos? E lembrem-se, nós, hoje no século XXI, embora tenhamos a influência da sabedoria judaica, a nossa sociedade mundana ainda é impregnada dos valores greco-romanos. Então, o que os gregos, romanos e nós, como sociedade, hoje buscamos? Qual é o nosso conceito de sabedoria? É só você olhar nas revistas, é só você ligar a televisão, é só você ouvir o rádio. O que as pessoas buscam hoje? Sucesso, poder, fama, dinheiro, força, supremacia. É isso que as pessoas buscam em geral. É só olhar para o que acontece no mundo. Uma nação invadindo outra, uma nação se vangloriando de que tem mais armas nucleares do que a outra. Uma nação dizendo para a outra, olha, se vocês não fizerem isso, a gente vai destruir vocês. E é esse tipo de poder que as pessoas buscam. Vejam as redes sociais. Eu não tenho rede social, mas eu sei que as pessoas que têm rede social, muitas vezes têm prazer em mostrar o quanto estão ricas, ou querem mostrar para os outros que elas são ricas, embora elas não sejam ricas, e mostram comendo em grandes e grandes restaurantes, posando para fotos em que estão em cidades turísticas famosas. É isso que as pessoas querem hoje. E o que Paulo mostra aqui na sua carta é que as pessoas erraram o alvo.
as pessoas estão buscando as coisas erradas. Paulo mostra que conhecimento e sabedoria verdadeira são coisas diferentes. Conhecimento é a aquisição de novos conhecimentos, novas informações, de novos dados. Uma pessoa inteligente, nos nossos padrões culturais, é aquela que aprende novas informações e assimila essas informações de maneira rápida. Então, o estudante universitário inteligente é aquele que aprende um monte de coisas em tempo curto. A pessoa inteligente é aquela pessoa esperta, aquela pessoa que adquire novas informações e sabe aplicá-las de uma maneira muito hábil. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é saber aplicar esses conhecimentos para o bem, não só o bem de si mesmo, mas para o bem coletivo. Isso é sabedoria. É isso que Deus quer ensinar a cada um de nós. Então, Paulo faz um contraste entre a sabedoria nos padrões culturais humanos, influenciados principalmente pelos ideais greco-romanos, e a sabedoria espiritual, que é aquela que inspirou os autores da Bíblia a escreverem essa palavra que nós temos hoje. Uma está preocupada com valores centrados no ser humano, a outra está preocupada em valores que nos tornam mais próximos de Deus e nos ajudam a construir uma sociedade mais harmoniosa, mais pacífica, mais gentil, mais cordial, mais amistosa, mais paciente, mais bondosa. Essa é a sabedoria que realmente importa. E é essa sabedoria que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos inspira a buscar uma sabedoria diferente, uma sabedoria segundo os padrões de Deus. E quais são as características dessa sabedoria? Em primeiro lugar, a sabedoria que vem de Deus está centralizada numa pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Quando Paulo diz que a verdadeira sabedoria está personificada, está centralizada, está concentrada na pessoa de Jesus Cristo, ele tem um motivo para afirmar isso. E mais, Paulo acentua muito no capítulo 2, principalmente nos primeiros 6 versículos que nós não lemos, que a sabedoria está centralizada em Jesus Cristo, e ele acrescenta uma coisa: e na sua morte na cruz. Ou seja, ser sábio, em primeiro lugar, é olhar para Jesus Cristo e reconhecer em Jesus Cristo o Senhor da glória que morreu na cruz. E Paulo parece ter uma verdadeira obsessão, no bom sentido, em enfatizar que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus e que ele foi morto na cruz. E hoje nós que vivemos no século 21, nós olhamos para essa expressão, Jesus Cristo morto na cruz, e nós nos perguntamos, mas por que tanta ênfase no fato de que Jesus morreu na cruz? O que tem a ver isso com a nossa realidade? E o problema é que nós frequentemente lemos a Bíblia, mas sem analisar o contexto histórico e cultural em que esses textos foram escritos. Quando a gente entende o que era a realidade cultural, histórica
quando Paulo escreveu isso, aí fica bem mais fácil de entender. Por que Paulo insiste tanto que Jesus Cristo é o Senhor da glória e que a sabedoria consiste em enxergá-lo morto na cruz? Será que Paulo é sadomasoquista? Não, não tem nada disso. É que, voltando ao que a gente estava falando no começo da mensagem, para os gregos e romanos, sabedoria era igual a ter força, riqueza e poder. Quem era o ídolo mais venerado na cidade de Atenas, a capital da Grécia, o centro difusor de conhecimento, de filosofia, de sabedoria da época? Quem era a pessoa venerada, mais respeitada em Atenas? Dica, está relacionada ao nome de Atenas. Era a deusa Atena. E o que era a deusa Atena para os gregos e virou Minerva para os romanos? Atena era uma deusa da mitologia grega que, na concepção deles, havia saído da cabeça de Zeus, o deus mais poderoso do panteão grego. E essa deusa Atena era a deusa da sabedoria e era muito poderosa e muito forte, tanto é que ela era também a deusa auxiliar nas guerras. Então vejam como isso reflete a cultura pagã, a cultura greco-romana e a nossa cultura hoje. A deusa da sabedoria é a deusa do poder. A deusa da sabedoria é a deusa das guerras. A deusa da sabedoria é a deusa do poder, da força brutal. E é por isso que a sociedade greco-romana, que venerava Atenas, valorizava tanto a força, o poder, o orgulho, a arrogância. Para os gregos e romanos, a humildade não era uma virtude. A humildade era um defeito de caráter. Para os gregos e romanos, a paciência era outra fraqueza de caráter. Os gregos e romanos, assim como nossa sociedade hoje, não podiam conceber que a humildade, a fraqueza, o amor que se autossacrifica sejam sinais de sabedoria. E quando Paulo fala para os gregos e romanos da sua época que nós devemos olhar para Jesus Cristo e Jesus morto na cruz, e que essa mensagem de sabedoria é loucura para os pagãos, mas é a verdadeira sabedoria para aqueles que têm o Espírito de Deus, Paulo estava dizendo que o conceito de sabedoria dos mundanos, daqueles que não reconhecem Deus em suas vidas, é um conceito distorcido, porque enquanto a sabedoria humana, mundana, valoriza força, poder, orgulho, arrogância, dinheiro, a verdadeira sabedoria de Deus consiste em mostrar que o amor é humilde, é paciente, e quando Jesus morre na cruz, Jesus está mostrando até que ponto Deus vai no seu amor para demonstrar a cada um de nós o quanto nós somos importantes para Ele. E o quanto Deus, apesar de ser a fonte de toda a energia e de poder do universo, Ele assume uma forma humana e Ele morre na cruz, Ele se dispõe a morrer na cruz para mostrar que a fraqueza de Deus, o que nós chamamos de fraqueza, que é morrer na cruz, é sinal para Deus do verdadeiro poder espiritual. E é por isso que Jesus morre na cruz, para mostrar que os padrões, os valores de Deus, do reino de Deus, são radicalmente diferentes dos valores humanos da cultura pagã, que valoriza o oposto daquilo que Deus realmente valoriza.
Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos mostra que a verdadeira sabedoria vem do Espírito de Deus. Não é possível ser realmente sábio se nós não tivermos o Espírito Santo morando em nossos corações. É só o Espírito de Deus que consegue produzir em nós um modo de pensar diferente daquele produzido pela natureza humana. Porque a sabedoria que a natureza humana produz é sempre egocêntrica, é sempre individualista. Mas quando uma pessoa recebe Jesus Cristo em sua vida como seu Senhor, como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em seu coração e produz um modo de pensar centralizado em Jesus Cristo e um modo de pensar totalmente diferente daquele modo de pensar da nossa natureza humana. Por isso que o apóstolo Paulo escreve que o homem natural, o homem que não se converteu a Deus, o homem que não reconhece em Jesus Cristo o Senhor da sua vida, esse homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. Quando você fala para uma pessoa que não é nascida de novo, sobre as grandezas da Bíblia, do reino de Deus, sobre aquilo que Jesus fez por nós, ele não consegue nem compreender, porque eles são loucura. Porque o Espírito de Deus não está nele. É como se, com todo respeito, uma pessoa cega de nascença, você não consegue explicar a diferença entre o verde, o vermelho, o amarelo, o azul, porque ele não vai conseguir compreender. É a mesma coisa, as coisas espirituais só podem ser assimiladas, compreendidas por aqueles que reconheceram que são pecadores e pediram para Jesus entrar em suas vidas. E é só Jesus, por meio do Espírito Santo, que pode dar a capacidade para o ser humano de entender as coisas espirituais. Quem não tem o Espírito de Deus não consegue entender a palavra de Deus, não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele é analfabeto espiritualmente. Ele é incapaz de digerir aquilo que vem de Deus, porque ele simplesmente não tem, usando a linguagem tecnológica de hoje, com todo o respeito também, ele não tem um software dentro do seu cérebro que o capacite a entender as coisas espirituais. Simplesmente ele é impossibilitado disso. Só o Espírito Santo é que nos dá essa capacidade. E por fim, a verdadeira sabedoria é aquela que produz uma transformação em nossas vidas. Qual é a transformação que o Espírito Santo produz em nossas vidas? Leia Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. É o fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, que significa paciência, benignidade, que significa gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito Santo. Nós lemos hoje, na nossa passagem bíblica inicial aqui no culto, que uma sabedoria que não torna o ser humano mais manso, mais dócil, mais humilde, mais paciente, é uma sabedoria demoníaca. É uma linguagem forte que a Bíblia usa. Se uma pessoa é sábia
e ele não se tornou uma pessoa melhor, essa sabedoria não vale absolutamente nada. Paulo não é contra o conhecimento. Paulo era uma das pessoas mais cultas da sua época. Lucas foi o autor da maior parte do Novo Testamento. Mais da metade do Novo Testamento, em termos de capítulos, foram escritos pelo grande doutor Lucas. Então Deus valoriza sim o conhecimento, mas o que Deus reprova é o conhecimento que não é usado para o bem. É o conhecimento que não é usado para tornar a pessoa melhor, para tornar a sociedade melhor. E esse conhecimento começa com Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude sempre a transformar o nosso caráter e a fazer de nós pessoas melhores. A cada dia. Que as pessoas que nos rodeiam possam olhar para nós e possam sentir a presença da verdadeira sabedoria nos nossos corações. Que as pessoas possam olhar para a gente e falar: puxa, essa pessoa é realmente sábia. Ele tem um comportamento diferente, construtivo, agregador. Que o Espírito Santo nos inspire a ser esse tipo de pessoa. Que Deus nos abençoe.